Olá, vamos estudar agora as funções da linguagem. Funções da linguagem, Tereza, o que é isso? Funções da linguagem é o estudo das finalidades que envolvem um ato de comunicação. Para que a gente se comunica? Ai, Tereza, para muitas coisas, né? Na verdade, a rigor para 6 coisas só. Um estudioso da linguagem chamado Jacobson estabeleceu 6 finalidades diferentes para o ato de comunicação. Ele levantou 6 hipóteses, 6 objetivos pelos quais as pessoas se comunicam: informar, emocionar, convencer, testar o canal, explicar o código. Nós já vamos ver. E essas finalidades do ato de comunicação, para que a comunicação é feita, qual é a finalidade da comunicação, é que é o objeto de estudo das funções da linguagem. Antes de ver as funções da linguagem, nós vamos ver um quadrinho sobre os elementos do processo de comunicação. Olha aí na sua tela. A comunicação se estabelece a partir de 6 elementos que estão aqui apresentados neste quadro. O primeiro elemento é o contexto. O contexto é a situação em que a comunicação é feita. É a informação, a situação geográfica, a situação histórica, a situação circunstancial. Em que contexto a comunicação foi feita? Esse é o primeiro elemento. Toda comunicação ocorre dentro de um contexto e este contexto não pode ser desprezado. O segundo elemento é o emissor. O emissor também pode ser chamado de codificador. É aquele que emite. Ele emite a mensagem. É aquele que dá início ao processo de comunicação, ou por vontade ou por necessidade. Ele se dirige a um destinatário. Então, o destinatário também é chamado de decodificador ou receptor. É aquele a quem a mensagem se dirige. Entre os dois, há a mensagem que é o texto em si, formalmente falando. É a forma do texto. É o texto. É o texto em seu aspecto formal, formalizado. O emissor escolhe um código de comunicação. O código de comunicação é um tipo de linguagem. É o emissor que escolhe. Por isso ele também é chamado de decodificador. É um tipo de linguagem. Pode ser verbal ou não verbal. Pode ser verbal escrita, verbal é a linguagem da palavra, ou verbal falada. E pode ser não verbal, por imagens, por gestos, expressões fisionômicas. E este código, que é este tipo de linguagem, escolhido o código pelo emissor, por isso, eu repito, ele também é chamado de codificador, ele é conduzido ao destinatário por meio de um canal. Deixa eu pôr aqui, por meio de um canal. O canal é um meio físico que conduz o código. Por exemplo, esta tela aí, esta tela, né? Você está em frente a uma tela. Esta tela é um canal de comunicação, é um meio físico que conduz o código. Que código, Tereza? O código que eu estou utilizando. E que código você está utilizando, Tereza? Eu estou utilizando a palavra. Então, eu estou depositando a palavra neste meio físico. Também podemos chamar de código o sentido dos sentidos humanos, o sentido usado na recepção da mensagem. Então, para receber este código, que é a palavra escrita, na recepção da mensagem. Para receber este código, que é a palavra escrita, você precisa ver. Então, o código é visual, é a visão.
da mensagem, certo? Todo o processo de comunicação tem esses 6 elementos. Todo o processo de comunicação deve ser estudado a partir desses 6 elementos. Dentro de um contexto, há um emissor que se dirige a um destinatário, enviando para ele uma mensagem. Este emissor escolhe um código, a partir do qual ele constrói o seu texto, e ele conduz, leva este texto por meio de um canal. Então, agora eu estou falando e gesticulando. O canal que você está usando para receber a minha voz é o canal auditivo. E o canal que você está usando para olhar os meus gestos é o canal visual. E esta telinha aqui, este computador, este smartphone, não sei onde você está assistindo a esta aula, também é um canal. E a mensagem é tudo o que eu estou dizendo e eu sou a emissora, você é o meu destinatário. Isso aqui é um processo de comunicação. Bom, o que isso tem a ver com as funções da linguagem? Tudo. Porque as funções da linguagem têm relação com cada um desses 6 elementos. Olha outro quadrinho aí para você entender. Como eu falei, embora nós possamos achar que há vários objetivos do ato de comunicação, a rigor, só há 6. E esses atos de comunicação, você está vendo aqui, eles colocam em evidência essas finalidades, cada um dos 6 elementos do processo de comunicação. Então, vamos entender. Primeiro, a comunicação pode ter por objetivo informar. Quando a comunicação tem por objetivo informar, o elemento que está em destaque é o contexto, ou o próprio referente, que é o assunto. O referente é o assunto do texto. O texto refere-se a quê? É o assunto, que é uma outra maneira de nós chamarmos o contexto. Se o texto tiver por objetivo informar e o elemento em destaque for o contexto ou o referente, nós vamos dizer que a linguagem tem função referencial ou informativa. Quando é que a linguagem tem função referencial ou informativa? Quando ela quer informar. E quais são as características dessa linguagem que tem função referencial ou informativa? O emprego da terceira pessoa, a objetividade, que é a ênfase no objeto de que se fala, e a denotação, que é a linguagem em sentido real. Mas o objetivo pode ser desabafar. Muitas pessoas produzem textos, escrevem mensagens para expor sentimentos e emoções. Se o objetivo da mensagem é expor sentimentos e emoções, quem está em evidência? O emissor. Não é? Porque as emoções são dele e os sentimentos são dele. Então, é um discurso centrado no emissor. Quando o discurso está centrado no emissor, nós vamos dizer que a linguagem tem função emotiva ou expressiva. Quais são as características de um texto com linguagem emotiva ou expressiva? O emprego da primeira pessoa, porque quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa é o emissor, é a pessoa que fala. O emprego de interjeições e o emprego de exclamações. Isso tudo tem a ver com a função emotiva da linguagem. É um discurso centrado no eu que fala. Terceiro objetivo da comunicação pode ser convencer, persuadir. Se eu quero convencer ou persuadir, eu tenho de destacar, evidentemente, o destinatário, porque é ele quem eu vou querer convencer ou persuadir. Neste caso, a linguagem terá função apelativa ou conativa. Olha só, não confunda com conotativa. Conotativa é a linguagem figurada. Conativa
É a função da linguagem que tem por objetivo convencer o destinatário a fazer algo ou agir de determinada maneira. Quais são as características? Verbo na segunda pessoa, emprego de segunda pessoa, porque a segunda pessoa é com quem se fala, você, tu, e os verbos no imperativo. Verbos no imperativo indicam ordem, conselho, súplica. Às vezes, o objetivo da comunicação é só iniciar, manter, testar ou finalizar um contato. Por exemplo, seu telefone toca e você diz alô. Este alô é uma parte da sua mensagem e ela tem como função dizer à pessoa que ligou para você que o canal de comunicação foi ativado. Então, tem uma intenção que é iniciar o canal de comunicação. Aí, ao longo da conversa, a pessoa fala muito e você fica Esse né? São gruídos. Eles têm um objetivo, que é dizer para o seu interlocutor que você está lá, que o canal de comunicação está mantido, que não caiu a ligação, por exemplo. Ao final você diz tchau. Esse tchau tem por objetivo finalizar esse canal de comunicação. Então, às vezes, o objetivo da comunicação é só dar início ao processo, testar se este canal está sendo mantido, tudo bem? Quando o professor pergunta assim, tudo bem? Ele quer testar se o canal de comunicação está sendo eficaz. E aí, neste momento, o elemento em destaque, olha aí, é o canal, evidentemente, e nós falamos em linguagem de função fática. O que marca a linguagem de função fática é a ausência de assunto. Ninguém está falando de nada, esse alô, e tchau. Se a ligação fosse só alô, e tchau, qual era o assunto? Nenhum. Então, essa é a característica da função fática. Se o objetivo da linguagem for explicar o código, você passa por mim, e aí, Tereza, olha só, vi você agora, me lembrei de perguntar, o que significa ósculo? E aí eu olho para você e digo, ósculo é um substantivo da língua portuguesa que significa beijo. Por quê? Alguém mandou um ósculo para você? Veja, o objetivo dessa comunicação hipotética que está acontecendo é que eu explique a você um significado de uma palavra. Mas, para isso, eu usei outra palavra. Ósculo é beijo. Então, o que eu quero destacar é o código. E o objetivo é explicar o código. Sempre que isso acontece, nós estamos diante da função metalinguística da linguagem. Olha aí, essa função metalinguística da linguagem também é chamada de metalinguagem. É a linguagem sobre a linguagem. A palavra que explica a palavra, por exemplo. O que vai acontecer é uma coincidência entre o código usado, no caso a palavra, e o assunto, que foi explicar o significado de uma palavra, por exemplo. E, por fim, o objetivo da mensagem pode ser elaborar esteticamente a mensagem. Olha só, já ouviu falar de um escritor português chamado Luís de Camões? Camões escreveu um texto enorme chamado Os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema que tem 8.816 versos. Cada um desses versos tem 10 sílabas poéticas. E eles estão distribuídos em estrofes de 8 versos cada uma. Veja, a preocupação de Camões com a forma do texto. Tereza, aí ele fala de quê? Ele fala da viagem de Vasco da Gama às Índias. É uma narrativa, é uma epopeia, é uma longa narrativa protagonizada, né, de maneira grandiosa aí por heróis, no caso Vasco da Gama. Mas olha, o valor do texto não é o conteúdo, porque muitos outros textos foram escritos, históricos, sobre essa viagem. O valor de Os Lusíadas é a forma. É a maneira como a mensagem está organizada. 8.816 versos, todos com 10 sílabas poéticas,
distribuídos em estrofes de 8 versos cada. Imagina o trabalho que deu, né? Então, estes textos, que têm muita preocupação com a elaboração da forma, com a função estética, privilegiam a mensagem em si. E são textos de função poética, que é a última função aqui da nossa tabelinha. Se o objetivo, se a finalidade da comunicação for elaborar esteticamente a mensagem, o elemento em destaque é a mensagem, e nós falamos em função poética da linguagem. Há uma preocupação com a expressão, com a forma, com o como dizer. Há figuras de linguagem, a rima, a métrica regular. Vamos ver cada um deles agora, tá? Função referencial da linguagem. Olha um exemplo. Leio no jornal: a entrada principal da maternidade de Itapetininga, São Paulo, ficou interditada nesta quinta-feira por causa de um enxame de abelhas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para retirar os insetos do local, que deve ocorrer ainda na noite desta quinta. Ainda segundo os bombeiros, quem precisa entrar na maternidade pode acessar o prédio pelo hospital regional, ao lado da unidade. Ninguém ficou ferido. Qual o objetivo desse texto? Informar o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, o que, onde, quando, por quê, enfim. Função referencial ou informativa. A função referencial ou informativa, ela predomina em notícias de jornal, em textos didáticos, em textos científicos. Mas olha, desde agora eu vou lhe dizer uma coisa. As funções de linguagem não se excluem. Nós podemos ter um texto em que há mais de uma função, e aí nós vamos falar em função predominante. Então, esta função referencial costuma ser predominante nas notícias de jornal, nos livros didáticos. Esta aula, por exemplo, tem função de linguagem predominante e referencial. O meu objetivo ao estabelecer esta comunicação com você é informar, esclarecer você a respeito das funções da linguagem, certo? Olha aí, de novo, outra função emotiva. Conhecem uma música que diz: eu me amo, não posso mais viver sem mim? Eu, olha a primeira pessoa. Olha o sentimento, olha a exploração do sentimento aqui. Função emotiva. Olha aqui uma exclamação. Ou então alguém diz assim: é tão deprimente assistir ao noticiário e acompanhar casos tão tristes, nem sei o que dizer. Na verdade, a pessoa não quer informar. A pessoa quer dizer como se sente diante de noticiários tão tristes. Função emotiva da linguagem ou expressiva. Outra letra de música: eu não gosto do bom gosto, eu não gosto eu. É o discurso centrado no eu. Eu. É o discurso centrado no eu, é a função emotiva da linguagem. Então, o objetivo não é informar, o objetivo é revelar quais são os sentimentos e as sensações que este eu tem. A poesia lírica tem essa função, os diários pessoais têm essa função, os desabafos, muitos posts em redes sociais têm essa função. A pessoa, na verdade, usa as redes sociais para desabafar, não é? Para apresentar suas emoções e sentimentos. Função conativa ou apelativa. Qual é o objetivo da função apelativa ou conativa? Convencer, persuadir. Textos publicitários, não é? Textos publicitários têm essa função. O que quer a publicidade se não nos convencer, nos seduzir, né, a comprar determinado produto, a comprar, acessar determinado serviço? Então, propagandinha da Caixa Econômica: vem para a Caixa você também. Verbo no imperativo, emprego da segunda pessoa. O objetivo é convencer você a ser cliente desta instituição. Função conativa. Olha uma receita: bata no liquidificador a cenoura junto com óleo e os ovos. Já sei que é de bolo de cenoura.
De seguida, acrescente a farinha e ao açúcar que já tem à parte. Mexa tudo e olha o verbo no imperativo. Estou dando orientações. Bata, acrescente, mexa, acrescente. Os textos publicitários têm função predominantemente conativa, as receitas, os manuais de instrução, função fática. Oi, tudo bem? De boa, valeu. Falaram de quê, meu Deus do céu? As pessoas se encontram e às vezes a conversa não deslancha, né? Fica, oi, e aí? E aí, tudo bem? De boa, valeu, só. Foi embora. Bateram um papo? Não bateram papo nenhum, gente. Não teve nem assunto. Função fática. Aparentemente não serve para nada, mas ela é uma convenção da boa educação, né? Imagina que você chega a um lugar, não cumprimenta ninguém. Então, os cumprimentos são função fática. Bom dia, tudo bem? Na verdade, quando a pessoa diz bom dia, tudo bem, ela não tem a menor curiosidade de saber como você está. Nem diga como você está de verdade, porque às vezes a gente, olha, eu não estou bem não. Vem aqui, já que você perguntou e está interessado, deixa eu desabafar com você. Não, foi só uma convenção, é só um protocolo. Isso é função fática. Ou o professor está dando aula e fica, tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Alguma dúvida? Função fática, ele quer testar o canal de comunicação. Ou quando eu fico, também é função fática. Ou quando eu me despeço, tchau, gente, tô indo, valeu, tchau, finalizando o contato de comunicação. Função fática. Há uma música do Paulinho da Viola, se você tiver curiosidade, depois você escuta, chamada Sinal Fechado, que é só a função fática. São dois amigos, a gente subentende, né? Que não se veem há muito tempo e que se encontram enquanto o sinal, o semáforo está fechado. Aí eles ficam conversando, mas a conversa nunca anda. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo? Quem sabe? Quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. E a conversa não anda, né? Que é o sinal fechado para a comunicação nos dias contemporâneos. Função fática. Olha aí o quadrinho. Olha o Garfield. Parece que vem chuva. Sabe o tá? Tá. E o Garfield dizem que a arte da conversação está morta. Isso aqui é função fática. Sabe conversa de elevador? Quando você entra no elevador e aí entra alguém assim desconhecido e você fica aquele silêncio. E aí você diz assim, tá quente, né? Conversa de elevador é clima, já viu? Tempo. Gente, tá quente, né? Será que chove? Não existe nenhum objetivo de entabular, de desenvolver um assunto. É só função fática. Os cumprimentos, as saudações, as expressões como né, tá, que podem virar um vício, né? Né, tá, tudo bem? Então, isso tudo tem função fática. Função metalinguística. Função metalinguística é aquela que explica o código com o próprio código. Explica o código com o próprio código. Olha o Garfield aí de novo. Com o próprio código. Eu explico o significado de uma palavra usando para isso outra palavra. Função metalinguística ou metalinguagem. Olá, meu nome é John Nabucco, sou desenhista de animação e este é o meu gato Garfield. Olá, meu nome é Garfield, sou um gato e este aqui é o meu desenhista John. A nossa única preocupação é divertir você. Comida. E isso é metalinguagem. É um quadrinho sobre um quadrinho. Conhece a Turma da Mônica? A Turma da Mônica é do Maurício de Souza. E o Maurício de Souza faz muitos quadrinhos com metalinguagem. Ele escreve quadrinhos em que ele aparece desenhando quadrinhos. Então, o código é um quadrinho. O código usado aqui é um quadrinho. E o assunto também é um quadrinho. Metalinguagem. Ou então este texto aqui, que é um texto do Drummond, é um poema.
Neste poema, ele diz: nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nessa vida, o mundo parou de repente. Os homens ficaram calados, domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe o que está escrevendo, mas é possível que se soubesse nem ligasse. Qual é o código? É um poema. Sobre o quê? Sobre um poema. Então, é um poema sobre poema. Poema é o código e poema é o assunto. Metalinguagem. Ou então, quando eu explico em uma frase o que é uma frase. Frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Eu escrevo uma frase para explicar o que é uma frase. Metalinguagem. Os dicionários têm função metalinguística, as gramáticas têm função metalinguística, porque explicam uma língua usando para isso a própria língua. Você escutar uma música que fale sobre música é metalinguagem, é uma música sobre música. Se você viu uma fotografia de alguém tirando uma fotografia, também é metalinguagem. O código é a fotografia e o assunto é a fotografia. Se você vir uma pintura sobre alguém fazendo uma pintura, é metalinguagem. O código e o assunto coincidem. Certo? Vamos lá. E a última, função poética da linguagem. A função poética é a preocupação com a forma. Preocupação com a forma. E é típica de textos literários. Todo texto literário tem função poética. De uma maneira ou de outra, todo texto literário está preocupado com a forma, com a elaboração da mensagem. É uma linguagem centrada na mensagem. De tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Você está vendo que o texto está em verso, cada uma dessas linhas aqui, né? Que um poema não tem versos, é um poema. Um poema, perdão, não tem linhas, tem verso. Você está vendo que ele tem rima. Função poética. Além da função poética, há também a função emotiva, porque eu volto a dizer que elas não se excluem. Alguns autores argumentam que em textos literários a função poética sempre predomina. De um modo geral, os examinadores evitam cobrar isso numa mesma questão excludente, nós já vamos ver. Muitos textos publicitários podem ter função poética. Olha um exemplo. Tomou Doril, a dor sumiu. Olha a rima. Olha a preocupação com a musicalidade. Você está achando que esse slogan ficou conhecido à toa? Não, é porque ele é ritmado. Tomou Doril, a dor sumiu. Vai sua musiquinha. Fica. Ah, professora, agora eu vou ficar com isso na minha cabeça. Rima interna. Também existe aqui, claro, uma intenção subliminar apelativa, mas também há função poética. Olha esse texto aqui, tá vendo? Parece uma xícara? Olha o que está escrito. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Que lindo, né? Mas olha, ele é um poema visual. Ele tem palavras, mas essas palavras formam uma xícara aí, né, que é a xícara de café. Preocupação com a forma, com a elaboração da mensagem, com como dizer. Exercícios. Primeira questão. 1. Já deve ter acontecido com você. Já apareceu aqui a segunda pessoa, né? Sabe quando você está no trabalho e 2 ou 3 amigos postam fotos de viagem? Em função da valorização a um elemento da comunicação, e esse elemento é o destinatário, que é o você, que é a segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala, predomina qual função da linguagem? Função apelativa. É um discurso centrado em você. Função apelativa ou conativa. Segunda questão.
Leminski, em Despropósito Geral, trata da composição de poemas segundo o eu lírico, obras-primas. Essa função da linguagem, no caso, a poesia que fala do fazer poético, denomina-se função metalinguística. A poesia é o código. Se ele escreve uma poesia, então, a poesia é o código usado e o fazer poético é o assunto. Então, um poema que fala de poema é um poema metalinguístico. Uma foto que mostra alguém tirando uma foto é uma foto metalinguística. Um filme de cinema que mostra alguém fazendo um filme de cinema, função metalinguística. 3. Escreva na lousa a palavra ética, diz a professora. Ixi, que professor de costas na cara dela. E o menino diz, roubaram o giz, professora. Roubaram o giz, imagine. Em relação a essa charge, analise as afirmativas. Primeiro, o aluno, na sua fala, usa a função fática da linguagem. Não. Roubaram o giz, professora, não é função fática, né? Função fática seria aquela função de estabelecer canal, olá, tudo bem, tchau, tô indo. Na sua fala, a professora recorre à função apelativa da linguagem, certo? Escreva, não é um verbo no imperativo? Verbo no imperativo tem o objetivo, é a marca maior da função apelativa da linguagem. Certo. Na fala do aluno, o emprego da forma verbal revela desconhecimento de quem praticou a ação constatada por ele. Qual é a forma verbal? Roubaram. Sim, é um desconhecimento. Roubaram, eu não sei quem. Gramaticalmente, esse verbo vai ter aqui, neste contexto, sujeito indeterminado. Alguém roubou, eu não sei quem. 4. O efeito de sentido se estabelece pela relação paradoxal contrastante, né? Paradoxal contrastante entre o significado da palavra ética e a ação constatada pelo aluno. Certo, é um efeito de sentido, né? Ele tinha que escrever a palavra ética, mas roubaram o giz. Então, não houve a ação ética, mas ele tinha que escrever a palavra. Então, é um contraste. O que está certo, então? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, alternativa A. Questão 4. Retrato, um texto da Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas, eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Bom, percebo aqui duas funções. A função emotiva, que é esse discurso centrado no eu, este eu que envelheceu e que não se reconhece mais no que vê. E a função poética, porque é um texto em verso, é um poema, preocupação com a forma. Olha o que eu falei já. Em textos literários, o entendimento geral é que prevalece a função poética, mas os examinadores não gostam de se expor. Então, você vê que ele nem pôs a função poética aqui, tá vendo? Ele aqui diz, predomina no texto a função, então eu não tenho alternativa de função poética. Vou marcar a função emotiva. Mas se tivesse a função poética, eu marcaria a função poética. E eles iam ter muito trabalho, porque iam receber muitos recursos. O transporte é público, o corpo da mulher não. Assédio sexual no ônibus é crime. Se você for vítima ou ouvir alguém sendo assediado, ligue 190 e denuncie. Opa! Ele quer um trecho no terceiro período do texto. Vamos lá, o primeiro período vem daqui até aqui, acabou no ponto.
O segundo período começa aqui, termina aqui, acabou neste ponto. E o terceiro período é este aqui, ó. Se você for vítima, ouvir alguém sendo assediado, ligue. Qual é o objetivo? Função apelativa ou conativa da linguagem. Se você, olha o apelo, conativa. O objetivo é persuadir a pessoa que está vendo esse cartaz a denunciar casos de assédio dentro do ônibus. Então, o item está errado, porque ele diz que privilegia-se ou predomina a função fática. Próxima, saúde pública no Brasil, dias atuais. Superlotação, ausência de médicos e enfermeiros, falta de estrutura física, pacientes dispersos, demora, falta de medicamentos, essa é a triste realidade. O descontentamento de quem utiliza as redes de saúde pública tem se tornado cada vez mais nítido. Nos dias atuais, o Brasil é considerado pelo ranking mundial como a 6ª maior economia do mundo, mas como pode uma das maiores economias ter seu sistema de saúde pública defasado? Além das dificuldades e da falta de estrutura, a saúde também tem enfrentado um problema gravíssimo. A função predominante no texto é a função referencial, é informar. Claro que há aqui traços da função emotiva, mas só são traços quando a pessoa mostra que traços muito sutis. Quando a pessoa fala problema gravíssimo, né, que parece que é um desabafo, mas na verdade o objetivo do texto, a gente já percebe aqui já nesse próprio título, é apresentar um cenário sobre a saúde no Brasil, função referencial ou informativa. Última questão. A linguagem tem várias funções ou finalidades, conforme as intenções. Veja com atenção os textos, procurando perceber os objetivos e assinale a alternativa incorreta. Ela não vai conseguir outro namorado tão sincero. Função emotiva ou expressiva. Ó, embora não haja a primeira pessoa, é uma opinião de quem fala, né? Tem um ponto de exclamação, pode ser. Pensar eu que o teu destino ligado ao meu outro fora, pensar que te vejo agora por culpa minha infeliz, função poética, certo? Já estou vendo a distribuição aqui em versos, função poética. O que é o amor? É um sino sem badalo. E o que é casamento? É o túmulo do amor. Vixe, a pessoa está sofrida aqui. Função referencial ou cognitiva? Não. O texto está em verso, nós podemos falar em função poética. Mas o objetivo não é informar, não é? Função cognitiva, eu nunca vi essa expressão, tá? Mas não está errado, porque talvez exista. Está errado porque não é função referencial. Função referencial quer informar de maneira clara, precisa. Esse objetivo aqui não é informar. E oi, qual é mesmo o seu maior sonho, hein? Função fática, sim. Esse oi, esse em, né? Querem testar o canal. Função fática. Então é a C que está errada. Certo? Então nós tivemos agora nossa aula de funções de linguagem. Nela predominou a função referencial. O meu objetivo era apresentar para vocês essas funções. Espero que vocês tenham decodificado. Bons estudos!